Olá, queridos amigos. Estamos mais uma vez aqui reunidos no espaço virtual do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos receber o colega Milton Medran, do Centro Cultural Espírita de Porto Alegre, e ele vai discursar para a gente sobre o tema Todo espírita deve ser cristão? E antes de recebermos as palavras do Milton, vamos fazer uma prece. Vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, de amor e bondade, a Jesus, nosso irmão, e a toda a espiritualidade amiga da Casa de Francisco. Vamos agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui hoje, estudando e aprendendo um pouco mais sobre a doutrina espírita. Peço a Deus que ilumine cada um dos nossos lares, nos dando energia e renovação, para que possamos continuar no nosso progresso evolutivo. Que Deus esteja conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Minhas mais cordiais saudações aos queridos amigos do Grupo Espírita Francisco de Assis. E mais esta oportunidade em que fazemos esse contato para uma reflexão espírita que me foi solicitada pelo grupo. Eu tenho imensa alegria, é pela terceira vez que eu participo de atividades junto a esse grupo. E, aliás, até quero confessar que tenho uma simpatia muito grande pelo patrono desse grupo, Francisco de Assis. É uma das figuras, sabemos, e este vai ser, de uma certa forma, o tema de hoje, sabemos o quanto o cristianismo representa em termos os mais diversos para a história do Ocidente, para o bem e para o mal. Né? O cristianismo que implicou em sua história em grandes erros de interpretação da própria história de Jesus e do pensamento de Jesus, e protagonizou atos nefandos na história do Ocidente, também revelou figuras extraordinárias, como Francisco de Assis, figura pela qual eu tenho, como disse, uma admiração enorme. Tanto assim que em minha juventude eu fui seminarista de uma ordem religiosa franciscana, dos capuchinhos. E guardo dessa figura extraordinária uma afeição muito grande pelo que representou naquilo que, de certa forma, se pode traduzir como cristianismo, e de outra forma não, como veremos nessa reflexão que me foi pedida. E que é uma pergunta. Me pedem para fazer uma reflexão respondendo a esta pergunta. Todo espírita deve ser cristão? Dentro daquilo que a gente pode chamar de a identidade do espiritismo, é um tema interessantíssimo e que pode ser visto das mais diferentes formas, sob os mais diferentes enfoques. A esta pergunta eu responderia não. A minha resposta é não. Mas compreendendo as razões pelas quais muitos espíritas poderão responder sim. Eu começaria esta reflexão referindo um episódio que me contou um grande líder espírita, que é John Aispurua, um venezuelano que foi presidente da Confederação Espírita Pan-Americana, que hoje se chama CEPA, Associação Espírita Internacional. John, um querido amigo,
durante muito tempo viajou por várias partes do mundo, tem uma visão de espiritismo laica, livre pensadora, e nessas viagens ele fez contato com uma personalidade existente na Turquia, que diz manter um grupo espírita lá na Turquia, que é um país que todos nós sabemos, muçulmano. E ele dizia da dificuldade que ele tinha relativamente a alguns textos do Espiritismo, de Allan Kardec, referindo ser o Espiritismo cristão. Ele dizia, a nossa cultura aqui é muçulmana, mas esse grupo ao qual eu pertenço, que eu coordeno, admite todos os princípios espíritas, a existência de Deus, a imortalidade do espírito, a comunicabilidade do espírito, fazemos sessões mediúnicas, a reencarnação, a pluralidade dos mundos habitados. Mas eu não posso dizer a esses companheiros de estudos que o espiritismo é cristão, porque a nossa cultura é muçulmana e porque isto feriria a sua cultura. Esse termo cristão, digamos assim, ele é um termo polissêmico, isto é, ele tem vários sentidos. Ele pode ser visto sob vários aspectos. E Kardec o utilizou em algumas vezes com um sentido que muitos espíritas dão a esse termo. Quando ele diz, por exemplo, que o verdadeiro espírita é o espírita cristão. O que Kardec quis dizer com isso? E como se entendia predominantemente, em sua época, esse termo cristianismo, esse substantivo cristianismo e esse adjetivo cristão? Se entendia como digamos assim, uma escola de pensamento ou uma qualidade humana que significava amor, que significava fraternidade, que significava solidariedade. Mas esse, ao curso da história, não foi sendo a designação, o termo pelo qual se entende, por exemplo, hoje, mais predominantemente cristão. Pouco depois de Kardec, um grande pensador, que foi Bertrand Russell, um britânico, ele fez uma conferência que se tornou famosa e que depois virou livro, inclusive, com esse título, Por que não sou cristão? Ele realmente não tinha nenhuma religião, era inclusive ateu, mas foi um profundo pensador, um pensador fecundo, um extraordinário homem, inclusive com uma ética extraordinária. Ele fez um discurso no dia 6 de março de 1927, na prefeitura municipal de Battersea. E ele começa esse seu discurso com esse trecho. Eu vou ler aqui o que ele disse, iniciando a sua conferência. Como o vosso presidente vos disse, o presidente da Câmara Municipal, que eu havia convidado, o assunto sobre que vou falar-vos esta noite se intitula Por que não sou cristão? Talvez fosse bom, antes de mais nada, procurássemos formular o que se entende pela palavra cristão. Ela é usada hoje em dia por um grande número de pessoas num sentido muito impreciso, dizia Bertrand Russell. Para alguns, não significa senão uma pessoa que procura viver uma vida virtuosa. Nesse sentido,
creio que haveria cristãos em todas as seitas, em todos os credos, mas não me parece que esse seja o sentido próprio da palavra, quando mais não fosse, porque isso implicaria que todas as pessoas que não são cristãs, todos os budistas, os confucianos, os maometanos e assim por diante, não estão procurando viver uma vida virtuosa. Então, nessa introdução ao seu discurso, ele diz: não considero cristã qualquer pessoa que tente viver decentemente de acordo com a sua razão. Penso que se deve ter uma certa dose de crença definida antes que a gente tenha o direito de se considerar cristão. Então, foi nesse sentido, aliás, que Kardec usou, evidentemente, em alguns momentos, e não muito insistentemente, porque Kardec dizia que o espírito é o livre pensador, é aquele que é capaz de ver nas leis naturais da vida e não nos chamados livros sagrados, mas nas leis naturais, o verdadeiro sentido da vida e as razões pelas quais ele deve ser um sujeito honesto, ele deve ser um sujeito caridoso, ele deve ser um sujeito bom. Então, mas em alguns momentos, Kardec utilizou essa palavra cristão no sentido de fazer o bem, no sentido de ser solidário, no sentido de ser caridoso, como disse Bertrand Russell. Mas não é esta a melhor forma de definir, e hoje se sabe muito bem disso. Veja-se quantas pessoas se dizem cristãs, quantas escolas de pensamento, quantos segmentos políticos gostam de se definir como cristãos e estão aí, por exemplo, praticando atos de homofobia, de diferenciação entre sexos, de diferenciação de direitos entre pessoas de diferentes sexos, e pregando, inclusive, a predominância do ódio entre pessoas que não pensam da mesma forma e se dizem cristãs. Né? E provavelmente sendo cristãos em algum sentido. No sentido ao qual se refere Bertrand Russell quando diz: é preciso que haja, para definir o que seja cristãos, algum sustentáculo de crença. E isso foi feito pelas igrejas cristãs ao curso do século XX, naquilo que se denominou de ecumenismo cristão. Quer dizer, os cristãos, as diversas igrejas cristãs, depois de haverem feito guerras umas contra outras, e quando se diziam umas referentemente às outras, que quem pertencia a esta igreja e não àquela não era cristão. Então, os cristãos, ao curso do século XX, principalmente lá na segunda metade do século XX, entenderam de criar o que se chama de ecumenismo cristão, isto é, ver o que elas têm em comum. E depois de muitos encontros, depois de criação de órgãos dedicados a isso, se definiram cristãos como aqueles que acreditam na chamada Santíssima Trindade, isto é, de que Deus é único, mas tem três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? E que só se salvarão aqueles que creem na divindade de Jesus, por exemplo, na ressurreição de Jesus. São dogmas que unem todas as igrejas cristãs. Ora, o Espiritismo, evidentemente, não está nisso. E se nós nos dissermos cristãos para os crentes das igrejas cristãs, eles vão dizer, e com toda razão,
que nós não somos cristãos porque não acreditamos na divindade de Jesus, que não acreditamos na Santíssima Trindade, que não acreditamos na ressurreição do corpo de Jesus, que é um dogma de todas as igrejas cristãs. Então é preciso ter algum cuidado, mesmo que se entenda as razões, se entendam as razões pelas quais Kardec, em alguns momentos, e espíritos que com ele dialogaram, definiram o espiritismo como cristão. Quando eu fui convidado para essa palestra, a companheira de vocês, a Marta, agora me foge o sobrenome dela, mas a querida Marta, que faz Novice, que faz parte de um grupo de discussão espírita que eu integro também. Ela me chamava a atenção para este trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma mensagem de Paulo, o apóstolo. Ele diz assim: meus amigos, agradecei a Deus o haver permitido que pudesseis gozar a luz do Espiritismo. Não é que somente os que possuem hajam de ser salvos. Então ele afasta essa condição de que só serão salvos aqueles que são cristãos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos do Cristo, ela vos faz melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, para que vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que verdadeiro espírita e verdadeiro cristão são só uma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertencem. Quer dizer, o que o Paulo, apóstolo, nessa mensagem quis dizer? Que o cristão se define pela prática da virtude, pela prática da caridade. Mas eu não posso dizer isso a um budista, a um muçulmano, a um hinduísta, onde se encontram pessoas maravilhosas, né? Fervorosas, caridosas, mas que não são cristãos e que sequer conhecem a história de Jesus. Ademais, essa palavra Cristo, a palavra Cristo, ela foi juntada, ela foi agregada ao nome de Jesus pelas igrejas. Ela tem o sentido de ungido, isto é, aquele filho de Deus que veio para salvar a humanidade. E, evidentemente, na filosofia espírita não cabe essa definição. Então, é de se entender, sim, o esforço de Kardec no sentido de trazer o verdadeiro sentido da mensagem de Jesus e de ter utilizado, inclusive, essa palavra Cristo, ou Cristo e cristão, ao seu tempo. Mas, de lá para cá, a vida de Jesus passou a ser estudada de uma forma diferente. Hoje existem dezenas ou talvez centenas de livros que buscam o que se chama de o resgate do Jesus histórico, que não é o Cristo, que não é o Cristo das igrejas, que não é o Cristo dos milagres, dos fatos prodigiosos, mas o Jesus histórico, que foi uma pessoa extraordinária, uma pessoa de bem, uma pessoa que pregou o amor, que pregou a caridade, mas que absolutamente não pode ser tido, e não foi tido por esses estudiosos, como o Cristo ungido de Deus, que isso é um mito. Isso é um mito do cristianismo, digamos assim, do cristianismo das igrejas, formado a partir, principalmente, do século terceiro da história do cristianismo, quando o cristianismo se institucionalizou através da Igreja Católica e sucedeu ao Império Romano, com todas as suas pompas e circunstâncias
vistas ainda hoje nas igrejas, mas que não corresponde àquele sentido que nós espíritas damos, aquele sentido histórico, amorável, que nós espíritas damos a Jesus. Então, nessa mesma linha de raciocínio, eu li há algum tempo um livro de um autor inglês, se chama Philip Pullman. Ele escreveu um belíssimo livro, um pequeno livro, que se chama O Bom Jesus e o Infame Cristo. Ele faz uma ficção, evidentemente, onde Jesus e Cristo são dois irmãos gêmeos. Mas um é aquele Jesus que nós espíritas gostamos de cultivar, de cultuar, que é o Jesus do amor, o Jesus da fraternidade entre todos os povos, entre todos os homens. E outro é o Cristo que forma uma instituição, que forma a religião cristã. E eles passam a vida toda, esses dois irmãos gêmeos, brigando entre si. O Jesus dizendo que não, que a mensagem dele deve ser no sentido do amor entre toda a humanidade, entre todas as pessoas, sejam quais forem as suas crenças, e que a vida ela se qualifica pela prática do bem, pela prática da virtude, independentemente de instituições, independentemente de dogmas. E o Cristo, de dogmas. E o Cristo não, nós temos que formar uma grande instituição com poder e que possa dominar o mundo pelas nossas ideias, etc, etc. Então, nesse sentido, é que os historiadores modernos, depois de Kardec, porque essa questão não estava muito aflorada no século XIX, embora tenha sido escrito um importante livro, ao qual, aliás, Kardec se refere em sua obra, que é A Vida de Jesus, de Ernest Renan, que começa esse estudo do Jesus histórico e do Jesus Cristo. Entre nós, espíritas, há um pensamento muito importante do próprio um grande filósofo espírita, que é Herculano Pires, que faz essa distinção entre Jesus e o cristianismo. Ele escreve assim no livro Revisão do Cristianismo. Herculano Pires escreve assim: há um abismo entre o Cristo e o cristianismo. Tão grande esse abismo, e quando ele diz aqui o cristianismo, ele se refere à cristandade, à história das igrejas cristãs. Há um abismo, diz Herculano Pires, entre o Cristo e o cristianismo, tão grande quanto o abismo existente entre Jesus de Nazaré, filho de José e Maria, nascido em Nazaré, na Galileia, e Jesus Cristo, nascido da constelação da Virgem, na cidade do rei Davi, em Belém da Judéia, segundo o mito hebraico do Messias. Por isso, diz Herculano Pires, a civilização cristã, nascida em sangue e em sangue alimentada, não possui o Espírito de Jesus, mas o corpo mitológico do Cristo, morto e exangue. Quer dizer, é a mitologia do Cristo que foi morto para nos salvar. Isso não existe na concepção espírita, porque não existe salvação, porque jamais o homem, o ser humano, ele se degradou a ponto de alguém precisar vir e salvá-lo. Não. O crescimento, a virtude, é algo que nasce espontaneamente no ser humano, que está gravada,
segundo a questão, se não me engano, 623 de O Livro dos Espíritos, está gravado na consciência do ser humano. A lei natural que está gravada na consciência do ser humano. Né? E não que exija um Salvador, o Cristo, que venha salvar aquele que crê. Absolutamente. A visão espírita não é esta. A visão espírita é aquela segundo a qual o bem está gravado no ser humano, a lei natural está gravada no ser humano, independentemente de crenças, independentemente de religião. Né? Há ateus que são excelentes pessoas. Há cristãos muito bons. E há cristãos que fazem guerra em nome do Cristo, que fizeram historicamente guerra em nome de Cristo, que ainda hoje separam por ideologias, por pensamentos ligados ao poder, os bons dos maus, os cristãos dos não cristãos, e que enchem a boca se dizendo cristãos. Então, nesse contexto, precisamos ter algum cuidado em nos referirmos ao Espiritismo como cristão. E se quisermos fazê-lo, deveremos esclarecer que o fazemos naquele sentido da prática do bem, e que não foi de Cristo, foi de Jesus. Aquele pensamento caridoso, aquele pensamento amorável, aquele pensamento humanista que Jesus veio trazer. Segundo Mahatma Gandhi, que foi a grande alma da Índia e que não era cristão, Gandhi afirmou que se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem, mas não o Sermão da Montanha, referindo-se àquele extraordinário discurso de Jesus sobre o monte, e que passou a história como o Sermão da Montanha. Então, se todos os livros sagrados da humanidade se perdessem e ficasse apenas o Sermão da Montanha, nada se teria perdido da mensagem de Jesus, diz Mahatma Gandhi. Quando nos unirmos com base nos ensinamentos de Jesus no Sermão da Montanha, teremos solucionado os problemas não só de nossos países, mas do mundo inteiro. E de um outro autor, temos a seguinte afirmação: os ensinamentos de Jesus sobre o amor, se aplicados, podem sanar os males da humanidade. O Sermão da Montanha é a mais linda sonata de amor contidas nos evangelhos. Então, é aquilo que disse Kardec lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. De Jesus, o Espiritismo não pode ou não deve tratar com muita segurança sobre os seus atos da vida material, sobre os dogmas tomados pelas igrejas cristãs, porque eles são construções muitas vezes vindas de outras crenças, de outros mitos, como a ressurreição, como a virgindade de Maria ao dar à luz a Jesus. São dogmas que não devem ser tidos como verdades pelos espíritas. Mas, da vida de Jesus, o que interessa ao espiritismo é o seu ensino moral, que é um ensino libertador, é um ensino que nos convida a buscarmos dentro de nós próprios, porque o reino de Deus está dentro de nós, segundo Jesus, dentro de nós próprios um estímulo para a prática do bem, porque praticando o bem seremos felizes. Isto se chama, meus amigos, isso se chama moral autônoma. Hoje tem se discorrido bastante no meio espírita sobre as características da moral espírita, que é uma moral autônoma e não heterônoma.
Isto é, ela não vem de cima para baixo, ela não vem de fora para dentro, mas brota de dentro para fora, na convicção de que seres humanos são portadores, em sua consciência, da noção do bem e do mal, que está gravada na sua consciência. E a partir daí, ele deve crescer, a partir dessa convicção íntima, desse... E aí nós podemos usar Cristo em uma outra, em um outro significado, porque Cristo, como eu disse, é um termo polissêmico. Então, aquele Cristo que vive em nós. Há um livro, aliás, recente, de um autor espírita, José Lázaro Boberg, que, com o título de O Jesus... Paulo de Tarso, né? O Cristo de Paulo de Tarso. Então, o querido amigo Boberg, ele resgata essa palavra Cristo entre um pensamento, né? Que vigia muito antes do cristianismo, que é aquele segundo o qual Cristo é aquele sentimento de amor que reside dentro do espírito, dentro do ser humano, tá? E não o Cristo mostrado como adjetivação de Jesus. Então, ele sustenta que Paulo de Tarso, quando usa a expressão Cristo, ele fala exatamente desse pensamento, do Cristo que vive em nós, né? E que não teria aquele sentido do Cristo ungido, mas um certo cristianismo que vigia muito antes, que existia muito antes do próprio cristianismo institucionalizado. Então, é isso, meus amigos, é esta reflexão que eu queria trazer, agradecendo o convite, de que temos que buscar, nessa identidade filosófica do Espiritismo, buscar adequar essa questão do cristianismo. Eu, particularmente, não me digo cristão. Se me perguntam, você é cristão? Eu não sou cristão. Eu sou espírita, eu sou um livre pensador, né? Mas no sentido que hoje é dominante de cristianismo e que as igrejas assumiram, né? De que é cristão quem defende os dogmas cristãos, apesar das diferenças entre as igrejas cristãs. E esse é o sentido usual, esse é o sentido mais presente hoje na identidade dessa palavra cristianismo, que é aquele que reúne as igrejas cristãs. Mas vamos ver, quem é cristão? Aquele pastor que nos púlpitos diz que só se salva aquele que crê em Cristo e que for batizado, ou aquele padre como o padre Lancelotti em São Paulo, que vai para as ruas e que vai levar comida e que vai promover atividade social junto aos moradores de rua. Quer dizer, o que é ser cristão? Para as igrejas é isso. Então, é um termo polissêmico que devemos usar com muito cuidado. Eu, preferentemente, entendo que não devemos utilizar, e respondendo à pergunta que foi título da palestra, eu não pretendo usar, deixei de usar a expressão espiritismo cristão, ou que todo cristão todo espírita deve ser cristão, exatamente em razão dessa polissemia da palavra Cristo e da palavra cristão. Então, é preferível, para fixar a nossa identidade como uma escola de pensamento que prega uma moral autônoma, que nasce de dentro para fora, não nos dizermos cristãos.
apesar da extraordinária admiração que temos por Jesus de Nazaré. Eu não gosto de dizer Jesus Cristo, e muito menos de dizer o Cristo, mas Jesus de Nazaré, aquela figura humana extraordinária que percorreu a Galileia pregando o amor, pregando a paz entre todos, pregando a fraternidade, pregando o amor em relação a todos os demais. Todos somos irmãos, independentemente de raça, independentemente da forma com que vivemos. Todos somos irmãos. Alguns preferem dizer todos somos cristãos, mas não é esse o termo que assumiu nessa pós-modernidade, nessa contemporaneidade, a palavra cristã. Esses dias eu coloquei uma mensagem que é de Rubem Alves no meu Facebook, e ela teve várias curtidas, provavelmente mais de uma centena de curtidas e de compartilhamentos. Eu achei essa bela expressão aqui e a coloquei entre os meus amigos das redes sociais. Quem tenta ajudar uma borboleta a sair do casulo, a mata. Quem tenta ajudar um broto a sair da semente, o destrói. Há certas coisas que não podem ser ajudadas. Tem que acontecer de dentro para fora. Aí está a essência da moral espírita, autônoma, que nasce de dentro para fora. E aí, nesse sentido, Jesus, ele não é cristão. Jesus é universal. E foi por isso, e com isso eu encerro essa nossa reflexão de hoje, que um grande pensador e poeta indiano, que não era cristão, Rabindranath Tagore, um pensador extraordinário que recebeu o Prêmio Universal da Paz, Tagore fez esta poesia em forma de prece. Ele que não era cristão. E diz assim, Tagore, nesses seus versos: não peça eu nunca para me ver livre de perigos, mas coragem para afrontá-los. Não queira eu que se apaguem as minhas dores, mas que saiba dominá-las no meu coração. Não procure eu amigos no campo da batalha da vida, mas ter forças dentro de mim. Não deseje eu ansiosamente ser salvo, mas ter esperança para conquistar pacientemente a minha liberdade. Não seja eu tão covarde, Senhor, que deseje a tua misericórdia no meu triunfo, mas apertar a tua mão no meu fracasso. Ora, meus amigos, se isto é cristianismo, e se assim você entende o cristianismo, eu aceito que você diga que todo espírita é cristão. Mas, pessoalmente, eu estou com Tagore, que não era cristão, e que vê na disposição íntima do ser humano a sua verdadeira natureza para o bem, para a prática da caridade, para a prática do progresso, independentemente de religião, independentemente de crença, independentemente de igrejas, independentemente de mensagens que venham de fora para dentro, mas que ele saiba se auscultar e ver dentro de si e buscar dentro de si a força para o progresso, pelas tantas vidas que nos esperam e que nos levam certamente a um estágio de felicidade, sejam quais forem nossas crenças.
sejam quais forem nossas convicções, mas que busquemos a prática do bem como o maior estímulo e como o melhor caminho para a felicidade que, segundo a filosofia espírita, todos merecemos e todos atingiremos nesse processo grandioso da vida. Muito obrigado. Deus nosso Pai, de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso querido irmão mais velho, companheiro e conselheiro de todas as horas, queremos agradecer por mais esses momentos onde pudemos refletir um pouco mais acerca dos ensinamentos para que possamos crescer como espíritos. Mestre bendito, gratidão pela doutrina espírita que nos esclarece tanto em nossas vidas. E vos rogamos, Mestre, que continue abençoando o orbe terrestre, envolvendo cada irmão nosso de nosso planeta, especialmente, Mestre, aqueles que estão abandonados nos leitos de hospital, nas ruas, nos orfanatos, nos asilos, aqueles que estão abandonando seus países por conta de guerras. Mestre querido, envolve a cada coração para que possamos auxiliar na caminhada da Terra em evolução. Permanece conosco, nos abençoando, hoje e sempre. Que assim seja.